Padre André, irmãos e irmãs em Cristo, uma saudação muito especial às congregadas da congregação de Nossa Senhora das Dores. 2 vezes durante o ano, nós celebramos as dores de Maria. Celebramos as dores de Maria na Semana Santa e todos os anos celebramos também no dia 15 de setembro, dia de Nossa Senhora das Dores. A celebração de hoje é uma celebração muito cara e muito importante a cada um de nós, porque todos nós, de forma pública ou de forma privada, guardada apenas no nosso coração, nós temos dores, nós temos dificuldades, nós temos sofrimento. O sofrimento é algo que toca todas as pessoas, a mais santa e a mais pecadora, a mais rica e a mais pobre. Independente da nossa classe social, independente daquilo que nós fazemos, todos nós temos dores. A tradição da igreja reflete normalmente sobre 7 dores de Nossa Senhora. A primeira dor de Nossa Senhora é aquela que, quando Nossa Senhora estava apresentando Jesus no templo, o velho Simeão disse: uma espada transpassará a sua alma. A segunda dor de Nossa Senhora foi quando, às pressas, sem nenhum preparativo, Nossa Senhora e José fugiram para o Egito com o menino Jesus. A terceira dor de Nossa Senhora aconteceu quando Jesus, com 12 anos, foi ao templo e de repente passou 3 dias perdido do pai e da mãe. A quarta dor aconteceu a caminho do Calvário, quando Nossa Senhora via o seu filho Jesus subindo o Calvário, carregando a cruz de forma injusta. Todos nós sabemos que muitas vezes o sofrimento de uma pessoa amada dói muito mais a cada um de nós do que o nosso próprio sofrimento. A quinta dor de Nossa Senhora aconteceu com a morte de Jesus na cruz. Normalmente nós sabemos disso. Os pais enterram os filhos. Normalmente os filhos enterram os pais. Esta é a ordem, a lógica da vida. Os pais vão envelhecendo e de repente, em algum momento da vida, os filhos enterram os pais. Quando acontece o contrário, parece que a dor é maior. E ainda ver alguém ser assassinado de uma forma injusta. A quinta dor de Nossa Senhora. Nossa Senhora vê o seu filho sendo assassinado, sendo morto. A quinta dor de Nossa Senhora, a sexta dor de Nossa Senhora, não bastava o sofrimento de ver o seu filho sendo morto, Jesus foi ainda humilhado depois da morte. O seu lado foi rasgado por uma lança para ver se verdadeiramente ele tinha morrido. A sétima dor de Nossa Senhora aconteceu quando no túmulo Nossa Senhora viu o seu filho sendo colocado em um local que possivelmente ela nunca mais iria vê-lo. Quando nós falamos nas dores humanas, e muitos de vocês têm perguntado o que aconteceu com o padre está sumido, faz tempo que eu não vejo o padre. Já fazem mais ou menos 10 dias que eu estou numa casa de retiro lá em Coloã. Estou tirando férias, o padre também precisa descansar. E nesse período de férias eu estou tendo a oportunidade de estudar principalmente sobre o desenvolvimento humano, o comportamento do ser humano, o comportamento dos adolescentes. Tudo isso faz parte de algo que a minha congregação pediu para que eu fizesse um doutoramento sobre os adolescentes e sobre a Eucaristia. E nos meus estudos, algumas coisas me surpreendem. Quando nós falamos, por exemplo, sobre as dores, uma das dores mais comuns, uma das dores mais correntes do nosso dia a dia é as dores de relacionamento. Seguramente, aqui eu digo não como um estudante, mas digo como um padre, que praticamente todos os dias atende confissão, horas por dia. Uma das dores mais comuns do ser humano é a dor de relacionamento. E nessas dores de relacionamento é muito comum as brigas, a agressividade. Normalmente algumas mães, mais as mulheres do que os homens, me perguntam: padre, o meu filho, a minha filha é muito agressiva. Padre, o meu esposo, a minha esposa, o meu irmão é uma pessoa muito agressiva, é uma pessoa que grita, é uma pessoa que parece um
porco-espinho. Não dá para chegar perto porque senão já vai machucar. Parece que é uma pessoa carregada, não aceita uma correção. De repente nós começamos a conversar e já vira briga. Padre, como me comportar, como reagir diante de uma pessoa violenta? Essa é uma pergunta muito comum. Normalmente o ser humano, quando ele tem um ato de violência, um ato de agressão, um ato de fúria, normalmente o ser humano ele passa por 3 camadas, ou ele passa por 3 graus nesse processo até ele ser curado e chegar na consciência, que é onde ele vai mudar o comportamento dele. Primeiramente vem a emoção. O que é emoção? Emoção é a raiva, é a briga, é gritar. E aqui, quando alguém está nervoso, quando alguém está irritado, quando alguém está gritando, se você enfrentar, quanto mais você quiser dialogar, quanto mais você quiser brigar, pior a situação vai ficar. Quanto mais você falar, mais a pessoa vai brigar e mais irritada ela vai ficar. Muitas vezes até a presença já irrita. Quando alguém está irritado, quando alguém, normalmente as pessoas usam esse termo, estressado, quando uma pessoa está agressiva, a melhor coisa que você precisa fazer é dizer a esta pessoa: do jeito que você está, eu não posso conversar com você, depois eu volto. Deixa a pessoa. Por que deixar a pessoa? Porque da emoção ela vai passar para a razão. Na razão ela vai pensar com ela mesma: isso que eu estou fazendo é certo ou não? Em alguns casos a pessoa vai dizer: é certo mesmo porque me provocou, é certo mesmo porque merece. E se a pessoa continuar sozinha, continuar refletindo da razão, ela vai passar para a consciência. E na consciência ela vai perceber que aquilo que ela está fazendo é ridículo, que aquilo que ela está fazendo não tem proporção com a realidade. Depois de um tempo você volta, e aí você vai dizer: podemos voltar a conversar? Ah, com você não dá para conversar. Opa, percebi que não dá para voltar ainda, depois eu volto. E aí vai embora, deixa a pessoa sozinha. Existem alguns pais que, com esta sabedoria, quando os filhos começam a ficar agressivos, deixa o filho no quarto. E aí depois ele vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai refletindo em si, e depois ele volta e até pede desculpa para o pai. Em momentos de conflito, em momentos de briga, de uma forma inteligente, você precisa levar a pessoa à consciência. Chamar a pessoa à consciência. Padre, o problema é que muitas vezes eu sou a pessoa agressiva. Padre, o problema, e aqui eu preciso ser muito sincero, muitas pessoas podem dizer isso: padre, o problema é que muitas vezes eu perco a paciência. E vocês veem, o padre, por enquanto, ele falou primeiro sobre Nossa Senhora, mas nós estamos refletindo sobre comportamento humano. Como que nós podemos reverter a agressividade na nossa vida? Eu penso que existem 2 pontos que nos ajudam a reverter a agressividade, a raiva. O primeiro deles é desenvolvendo competência e depois desenvolvendo constância. O que isso significa? O que significa desenvolver competência? Você precisa saber fazer alguma coisa. E aquilo que você precisa saber fazer, faça bem. Tem pessoas que gostam de visitar doentes no hospital. Desenvolva essa tendência que você tem, convide outras pessoas para ir com você, faça um crachá, faça uma ficha, compre um presente, uma prenda e leva para a pessoa. Começa a desenvolver esse dom que você tem. Uma pessoa que sabe cantar, cante mais. Uma pessoa que leia, aprofunde a leitura. Quem tem facilidade, por exemplo, na vida intelectual, leia e estuda mais. Já dizia um ditado comum e muito popular no Brasil: cabeça vazia, oficina do diabo. Descubra o que você sabe fazer e faça bem. Uma pessoa que tem prazer, uma pessoa que gosta de viver, ela vai se preocupar muito menos com a vida dos outros, a sua vida vai ter uma qualidade muito maior de vida e, consequentemente, ela deixará de ser uma pessoa agressiva, tóxica e pesada nos seus relacionamentos. E por fim, desenvolver a constância.
O que é desenvolver a constância? É você perseverar e não desistir. Aqui nós temos as novas congregadas da congregação de Nossa Senhora das Dores. Ser uma consagrada a Nossa Senhora por uma semana é muito fácil. Por alguns meses também talvez não seja muito difícil. Mas a constância é a virtude de alguém que acredita naquilo que faz. Queridos irmãos e irmãs, nós temos e trazemos, como o padre dizia há pouco, dores na nossa vida. Além desse processo humano que o padre falou, da emoção vai a razão, depois vai a consciência, e depois nós precisamos desenvolver qualidade de vida. Como que nós desenvolvemos qualidade de vida? Através da competência e da constância. Além de tudo isso, trazendo para a religião, e aqui é o ponto mais importante, se você quer ser uma pessoa de Deus, aprenda a oferecer as suas dores ao coração de Jesus. Aprenda a oferecer as suas dores a Nossa Senhora. Brigar, se revoltar, rebelar-se, só vai piorar as coisas. Ficar ansioso, ficar agitado, só vai diminuir o seu grau de consciência e, consecutivamente, vai piorar a sua maneira de agir. Em muitos momentos nós precisamos dizer: eu não mereço, eu não desejo, possivelmente eu não posso mudar esta situação, mas a minha vida é muito mais do que isso que eu estou passando. Eu ofereço a Jesus. Padre, isso é muito bonito, mas também é muito difícil. Para isso, como diz os antigos, São João Crisóstomo, um padre do deserto, dos primeiros séculos, 4º, 5º século da igreja, nós precisamos ter um telos, nós precisamos ter uma meta, nós precisamos ter uma razão de viver. Um dos filósofos com um pensamento tão profundo, por incrível que pareça, olha, a graça de Deus pode agir em qualquer pessoa, um filósofo pagão, Friedrich Nietzsche, certa vez ele disse: quem tem um porquê, supera qualquer como. Se nós temos uma razão, se nós temos uma motivação, e aqui entra uma das chaves principais para uma pessoa viver bem: motivação, motivo, razão. Quem tem um porquê, supera qualquer como. Se o nosso porquê é agradar a Deus, se o nosso porquê é a vida eterna, se o nosso porquê é a santidade, essas circunstâncias da vida, com muita luta, com muita disciplina, muitas vezes com muita renúncia, nós vamos aprender como lidar com elas. Queridos irmãos e irmãs, Jesus convida a cada um de nós a estar como a sua mãe aos pés da cruz. Que a cruz do nosso cotidiano nos ajude a nos aproximar de Deus. E o padre encerra dizendo assim: nos momentos de cruzes, nos momentos de deserto, que nós não vemos e não sentimos Deus na nossa vida, existe apenas duas opções. Ou você se torna um adorador, ou você se torna um blasfemador. Você se torna um adorador quando você, mesmo com essa situação humilhante, triste, difícil, você permanece firme na sua fé em Deus. Você se torna um blasfemador quando você começa a criticar, a reclamar, e até diz que você vai se afastar da igreja e se afastar de Deus. Que Deus nos ajude nestas situações difíceis a nos apaixonarmos, a nos amadurecermos, a permanecermos firmes nele. As pessoas mais felizes, as pessoas mais santas, as pessoas mais maduras foram aquelas que aprenderam com o sofrimento e com a dor. E nós que somos católicos, nós temos uma certeza: ninguém sofre sozinho. Deus está conosco.
Nós católicos temos também uma certeza: tudo que nós passamos, Jesus passou. Ele nos conhece e nos ajuda.